Desde o início da história humana, a curiosidade sobre o universo moldou o espírito da ciência. A relatividade geral surgiu como uma revelação sobre a verdadeira natureza do espaço e do tempo. As equações de Einstein mostraram que a gravidade não é uma força, mas a curvatura do espaço-tempo. A previsão teórica dos buracos negros emergiu como uma consequência inevitável dessas equações. A ideia de uma região onde nada escapa parecia desafiar o senso comum da física clássica. O conceito do horizonte de eventos tornou-se a fronteira matemática criada pela relatividade geral. O horizonte de eventos representa o limite onde a luz perde qualquer possibilidade de retorno. A noção de que o espaço pode se curvar a ponto de prender a própria luz transformou a ciência moderna. A solução de Schwarzschild demonstrou que uma massa suficiente pode criar essa fronteira extrema. A singularidade surgiu como um ponto onde a densidade e a curvatura tendem ao infinito. Os primeiros físicos trataram essas previsões como curiosidades matemáticas difíceis de aceitar. Com o tempo, a compreensão do colapso estelar deu credibilidade à existência dos buracos negros. Uma estrela massiva esgotada pode comprimir seu núcleo até um estado de gravidade absoluta. O espaço-tempo ao redor de tal objeto assume uma geometria radicalmente distorcida. O termo poço gravitacional ganhou significado literal diante dessas ideias. A noção de que o universo comporta regiões de aprisionamento eterno tornou-se intrigante. A física do horizonte de eventos passou a ser fundamental para entender estruturas cósmicas gigantescas. O disco de acreção de matéria revelado por cálculos teóricos mostrou a intensidade do ambiente extremo. A previsão de jatos relativísticos reforçou o papel dos buracos negros como motores cósmicos. Durante décadas, o desafio era transformar teoria em observação mensurável. Buracos negros não emitem luz, exigindo métodos indiretos para sua detecção. As interações gravitacionais com estrelas vizinhas tornaram-se pistas fundamentais. Oscilações orbitais revelaram objetos invisíveis com massa extraordinária. Assinaturas de radiação de alta energia confirmaram comportamentos previstos pela teoria. O avanço na radioastronomia abriu novas janelas para o estudo dessas regiões ocultas. A união de telescópios ao redor da Terra permitiu criar instrumentos equivalentes a um espelho planetário. Essa colaboração internacional resultou no Event Horizon Telescope. O objetivo era captar o contorno luminoso formado pela luz aprisionada no limite do horizonte de eventos. Supercomputadores processaram dados que exigiram meses de dedicação científica. A imagem do buraco negro da galáxia M87 tornou-se um marco histórico da ciência moderna. O anel de luz previsto pela relatividade geral coincidiu com o que foi observado. A confirmação empírica consolidou a existência do horizonte de eventos como fenômeno real. A partir daí, a questão deixou de ser se buracos negros existem e passou a ser como funcionam. Apesar do grande avanço, o interior de um buraco negro permanece inacessível à observação direta. O horizonte de eventos representa um limite epistemológico da física atual. Do lado de fora, o tempo parece desacelerar à medida que um objeto se aproxima do limite. Para quem cai, o tempo flui normalmente, criando um contraste profundo de perspectivas. A dilatação temporal extrema revela a força do campo gravitacional próximo ao horizonte. A física prediz que matéria e luz seguem trajetórias inevitáveis rumo ao interior. O conceito de queda eterna surge quando observado de um referencial distante. A diferença entre a percepção externa e interna desafia a intuição humana. A relatividade geral descreve esse comportamento com precisão matemática. A luz que tenta escapar é esticada até perder energia, criando o redshift gravitacional. A energia do objeto que cai se converte em deformações do próprio espaço-tempo. A aproximação do horizonte de eventos representa a transição para um regime desconhecido. O interior, previsto pelas equações,
desafia qualquer descrição simples. Teorias indicam que o espaço e o tempo podem trocar papéis após a travessia. Curvas do espaço-tempo tornam-se tão intensas que os caminhos possíveis convergem para a singularidade. A singularidade, porém, não é um ponto físico, mas uma previsão teórica onde a física se rompe. A ciência moderna busca reconciliar essa quebra usando teorias quânticas de gravidade. A fronteira entre relatividade geral e mecânica quântica surge como um enigma profundo. A energia quântica do vácuo deve desempenhar um papel crucial nesse ambiente extremo. Partículas virtuais podem influenciar a estabilidade do horizonte de eventos. A radiação Hawking sugere que buracos negros evaporam ao longo do tempo. Essa radiação combina efeitos quânticos e gravitacionais de maneira única. A existência da radiação Hawking implica que buracos negros não são eternos. Mesmo assim, o interior continua inacessível, protegido por um limite causal absoluto. A pergunta sobre o que ocorre exatamente no momento da queda permanece sem resposta definitiva. Para a ciência, essa é uma das perguntas mais profundas do século. Para a filosofia, essa pergunta dialoga com os limites do conhecimento humano. Antes de avançar, a narração convida o público a participar dessa jornada científica. Se está gostando deste vídeo, considere se inscrever para explorar cada vez mais os mistérios do universo. Compartilhe-se este documentário com alguém que aprecia ciência, filosofia e narrativa visual. E deixe seu like para apoiar a busca constante por conhecimento profundo. A reflexão retorna para o papel dos buracos negros na construção da física moderna. Essas estruturas extremas revelam a arquitetura invisível que organiza o cosmos. A compreensão dos buracos negros é essencial para entender a evolução das galáxias. A presença de buracos negros supermassivos influencia a formação estelar em larga escala. A energia liberada no disco de acreção molda o ambiente galáctico ao redor. Buracos negros tornam-se protagonistas na história do universo. A queda de matéria nesses objetos impulsiona ciclos cósmicos gigantescos. O horizonte de eventos funciona como um palco onde a física atinge seus limites. A travessia desse limite representa a ruptura com a realidade cotidiana. Essa ruptura desafia não apenas a física, mas também a imaginação humana. A ideia de entrar em um buraco negro provoca uma mistura de fascínio e temor. O instante da queda evoca o colapso total das estruturas conhecidas. As leis físicas que regem o cotidiano perdem coerência nesse regime extremo. A descrição matemática se mantém sólida, mas a interpretação física se torna incerta. O conceito de causalidade enfrenta problemas profundos após a travessia. A topologia do espaço-tempo pode mudar de maneira dramática. A singularidade surge como destino inevitável para qualquer trajetória interna. A destruição total da matéria parece inevitável, mas isso ainda é questão de debate científico. Teorias alternativas sugerem possíveis estruturas internas além da singularidade. Algumas hipóteses propõem pontes para outras regiões do universo. Outras indicam que a singularidade pode ser substituída por estados quânticos altamente energéticos. Mesmo com tantas teorias, o momento da queda permanece envolto em mistério. Esse momento representa a fronteira entre o conhecido e o incognoscível. A travessia do horizonte de eventos é a linha que separa a observação da imaginação. Nenhuma informação atravessa essa fronteira de volta para o exterior. Por isso, qualquer descrição interna depende de extrapolações teóricas. A física moderna se encontra diante de um desafio semelhante ao enfrentado por Einstein um século atrás. Entender o interior de um buraco negro pode redefinir a física fundamental. A queda no horizonte de eventos simboliza a entrega total ao desconhecido. Esse desconhecido pode conter respostas para a origem do tempo e do espaço. A fronteira final da realidade pode estar escondida dentro desses objetos extremos. Diante dessa possibilidade, a busca por conhecimento se torna ainda mais urgente.
Cada avanço científico aproxima a humanidade de compreender esse limite absoluto. A pergunta que surge ecoa por toda a história da física. É possível compreender o que está além do horizonte? Esse questionamento se torna o ponto de partida para os próximos capítulos. A jornada para entender o que acontece no momento da queda começa agora. A cada tempestade, o universo parece nos dizer: ainda não entenderam tudo. Quanto mais estudamos o vento, mais ele nos mostra o quanto ainda temos a aprender. Porque compreender o clima é compreender a própria incerteza da existência. A busca por provas de buracos negros começou antes mesmo de existir tecnologia para observá-los. A relatividade geral sugeria a existência dessas regiões, mas apenas a observação poderia confirmá-las. O desafio era encontrar evidências de algo que, por definição, não emite luz. A estratégia científica passou a ser observar os efeitos indiretos da gravidade extrema. A primeira pista convincente surgiu ao analisar o movimento de estrelas em sistemas binários. Algumas estrelas orbitavam companheiras invisíveis com massa muito maior do que o esperado. A ausência de luz nessas companheiras indicava a presença de buracos negros estelares. O comportamento orbital seguia exatamente o que a relatividade geral previa. Essas estrelas aceleravam bruscamente ao se aproximarem do objeto invisível. A curvatura do espaço-tempo ao redor explicava cada detalhe da trajetória observada. Astrônomos perceberam que a perda de energia orbital estava ligada ao ambiente extremo. Em muitos sistemas, a estrela visível perdia matéria para o buraco negro. Essa transferência de matéria criava espirais de gás acelerado ao redor do objeto central. O gás em rotação rápida formava o que se tornou conhecido como disco de acreção. O disco de acreção se aquecia a temperaturas superiores às de muitas estrelas. A radiação emitida por esse aquecimento extremo podia ser detectada por telescópios sensíveis. Raios X e raios gama surgiam como assinaturas energéticas do processo de acreção. Observatórios espaciais captaram esses sinais, vindos de regiões compactas e invisíveis. A intensidade dessa radiação só poderia ser explicada pela presença de buracos negros. A interação entre o campo gravitacional e a matéria gerava instabilidades no disco de acreção. Essas instabilidades criavam variações rápidas na emissão de energia. A velocidade dessas variações indicava que a fonte tinha tamanho extremamente reduzido. Apenas buracos negros poderiam produzir mudanças tão rápidas em escalas tão pequenas. Ao mesmo tempo, jatos relativísticos emergiam de algumas dessas regiões. Esses jatos eram colunas estreitas de partículas aceleradas a velocidades próximas à da luz. A formação dos jatos relativísticos dependia da dinâmica do disco de acreção. Campos magnéticos intensos organizavam o fluxo de partículas e canalizavam sua energia. O comprimento dos jatos relativísticos podia ultrapassar o tamanho da galáxia que os continha. Essas estruturas energéticas se tornaram um sinal característico da presença de buracos negros. Observações de rádio revelaram detalhes importantes desses jatos. A emissão de rádio seguia padrões compatíveis com campos magnéticos intensos. Supercomputadores reforçaram essas interpretações por meio de simulações avançadas. O comportamento observado correspondia perfeitamente aos modelos de buracos negros ativos. A força gravitacional extrema explicava a aceleração das partículas nos jatos. Essas confirmações indiretas começaram a consolidar o consenso científico. A existência de buracos negros tornava-se cada vez mais difícil de negar. A atenção então se voltou aos núcleos de galáxias distantes. Muitas galáxias apresentavam centros extremamente brilhantes, chamados quasares. O brilho dos quasares superava o de bilhões de estrelas combinadas. A fonte desse brilho só poderia ser um disco de acreção ao redor de um buraco negro supermassivo. A energia liberada correspondia ao colapso de matéria em queda constante. O estudo dos quasares mostrou que buracos negros gigantes moldam a história das galáxias. Medições de rotação revelaram velocidades extremas no gás ao redor desses núcleos.
Essa velocidade implicava a presença de massa concentrada em uma região minúscula. Apenas um buraco negro supermassivo poderia exercer tal força gravitacional. A evidência tornou-se incontestável com o estudo da Via Láctea. O centro da nossa galáxia revelou estrelas orbitando algo totalmente invisível. Uma dessas estrelas completava sua órbita em apenas 15 anos. A velocidade dessa estrela atingia milhares de quilômetros por segundo. A massa necessária para explicar essa órbita correspondia a milhões de sóis. Essa massa estava concentrada em um ponto sem emissão luminosa. O objeto tornou-se conhecido como Sagitário A, o buraco negro central da Via Láctea. A precisão das medições confirmou a gravidade extrema agindo no centro galáctico. Esse tipo de observação representou um dos pilares da prova empírica dos buracos negros. Com essas evidências indiretas, a ciência buscou métodos mais diretos. Surgiu então o projeto Event Horizon Telescope, uma colaboração internacional inédita. O objetivo do EHT era observar o horizonte de eventos de forma direta. Telescópios espalhados pela Terra foram sincronizados para agir como um único instrumento. Essa técnica, chamada interferometria de longa linha de base, aumentou o poder de resolução. A quantidade de dados coletados exigiu processamento intensivo por supercomputadores. O esforço envolveu centenas de cientistas ao redor do mundo. As simulações de buracos negros serviram como guia para identificar padrões observáveis. O anel de luz ao redor da sombra central era a previsão mais importante. Esse anel representava a luz que orbitava o buraco negro antes de escapar. A sombra central correspondia à projeção do horizonte de eventos. Após anos de trabalho, a primeira imagem foi finalmente reconstruída. O contorno brilhante correspondia exatamente ao que a relatividade geral previa. A simetria e o padrão do anel foram confirmados pelos modelos teóricos. A coincidência entre teoria e observação consolidou a existência física dos buracos negros. O EHT repetiu o feito ao observar Sagitário A, aproximando a humanidade do centro da própria galáxia. As diferenças entre as imagens revelaram propriedades distintas entre buracos negros supermassivos. Essas observações abriram portas para estudos mais detalhados sobre a dinâmica do gás. A ciência começou a medir o comportamento da matéria próxima ao horizonte. Essa região opera em regimes onde a gravidade domina completamente a física. O disco de acreção revela perturbações que seguem padrões previstos pela relatividade geral. A assimetria do brilho sugere movimentos rotacionais intensos. Os dados permitiram modelar o spin de alguns buracos negros. O spin influencia o formato do horizonte e a dinâmica do disco de acreção. Essa rotação extrema cria efeitos relativísticos observáveis. O arrastamento do espaço-tempo altera a trajetória da luz perto do buraco negro. A confirmação desses efeitos reforça a validade da relatividade geral. Apesar disso, questões fundamentais permanecem sem resposta. A natureza da singularidade ainda é um ponto de debate intenso. Alguns físicos questionam se o horizonte de eventos realmente funciona como previsto. Teorias alternativas sugerem superfícies quânticas ou estruturas mais complexas. A radiação Hawking introduz novas dúvidas sobre o comportamento de longo prazo dos buracos negros. O paradoxo da informação ainda desafia as bases da física quântica. Debates intensos ocorrem entre especialistas em relatividade e mecânica quântica. Esses debates impulsionam novas linhas de pesquisa teórica e experimental. A coexistência de evidências sólidas e mistérios persistentes torna o estudo dos buracos negros fascinante. A física dos buracos negros demonstra que o invisível pode ser confirmado por suas consequências. Cada estrela que orbita uma massa oculta reforça a presença dessas estruturas extremas. Cada raio de luz distorcido revela a profundidade do campo gravitacional. Cada pulso de radiação energética narra o drama da matéria em queda. Cada jato relativístico indica a força colossal,
agindo no espaço-tempo. Cada imagem do EHT aproxima a humanidade do limite entre o visível e o invisível. A ciência continua reunindo provas para compreender o funcionamento total desses objetos. Os buracos negros tornaram-se laboratórios naturais para testar as leis da física. A soma dessas evidências forma o conjunto mais forte já obtido sobre fenômenos invisíveis. A jornada agora avança para entender como a humanidade tenta explorar ainda mais essa fronteira extrema. A busca pelo interior de um buraco negro se intensifica com cada nova geração de observatórios espaciais. O avanço tecnológico amplia a capacidade de detectar sinais vindos de regiões dominadas pela gravidade extrema. Observatórios terrestres unem esforços com telescópios espaciais para formar uma rede global de investigação. Antenas gigantes rastreiam emissões energéticas próximas ao horizonte de eventos do buraco negro. Satélites sensíveis à radiação X analisam sinais provenientes de matéria em queda. O desejo científico de compreender o buraco negro move equipes inteiras ao redor do mundo. A medição da queda da matéria se torna um dos desafios mais complexos da astrofísica contemporânea. O comportamento da matéria acelerada revela pistas sobre o espaço-tempo próximo ao buraco negro. A precisão dos instrumentos exige calibrações quase impossíveis. As simulações gravitacionais tentam reproduzir o ambiente interno de um buraco negro. Supercomputadores dedicados calculam a curvatura extrema do espaço-tempo. A simulação da singularidade desafia os limites matemáticos conhecidos. A busca por compreender a queda da matéria exige modelos físicos inovadores. A fronteira do conhecimento científico avança com cada cálculo realizado. A comunidade científica debate como medir algo que desaparece no horizonte de eventos. A luz desviada pelo buraco negro obriga a ajustes em todos os modelos observacionais. A equipe internacional revisita teorias clássicas da gravidade para enfrentar o problema. O entusiasmo pela descoberta cresce com cada nova observação confirmada. Os astrônomos tentam captar sinais sutis deixados pela matéria antes de ser engolida. A ondulação gravitacional resultante da queda da matéria oferece um novo campo de estudo. Detectores de ondas gravitacionais esperam registrar vibrações associadas à dinâmica do buraco negro. A precisão desses detectores redefine as possibilidades de investigação. A busca científica exige paciência e perseverança. Os dados coletados são exaustivamente analisados. A complexidade das interações gravitacionais dentro de um buraco negro desafia qualquer modelo convencional. Astrônomos discutem se a queda da matéria deixa algum traço após o horizonte de eventos. Teorias alternativas sugerem que informações podem sobreviver de formas inesperadas. A ideia do paradoxo da informação permanece uma preocupação central da física teórica. A busca por respostas evidencia a necessidade de unir teoria e observação. Missões espaciais transportam instrumentos capazes de detectar partículas energéticas próximas ao buraco negro. As trajetórias das partículas fornecem informações sobre as forças intensas que atuam na região. O mapeamento da curvatura gravitacional se torna um esforço global. Os modelos tridimensionais de buracos negros revelam padrões antes invisíveis. A queda da matéria é estudada como um processo dinâmico e variável. A simulação computacional tenta reproduzir turbulências no disco de acreção do buraco negro. Os padrões turbulentos oferecem pistas sobre os fluxos internos da matéria. A luz emitida pela matéria superaquecida serve como um marcador do processo de queda. A busca pela assinatura luminosa do horizonte de eventos continua. Cientistas examinam como diferentes elementos se comportam dentro da gravidade extrema do buraco negro. Cada molécula em queda se torna um código de informação física. As propriedades da radiação revelam segredos sobre a energia liberada antes da absorção. A equipe tenta prever como seria a percepção temporal durante a queda. A dilatação temporal causada pelo buraco negro
complica todos os cálculos. A busca pela compreensão exige extrapolação teórica ousada. O conceito de tempo próximo ao buraco negro se torna uma questão de debate científico. Astrônomos analisam se a queda da matéria segue padrões previsíveis. A coleta de dados envolve longos períodos de observação contínua. A busca por sinais fracos exige filtros sofisticados. A separação entre ruído cósmico e informação real é uma tarefa árdua. A queda da matéria em buracos negros supermassivos é comparada com buracos negros menores. A diferença de comportamento revela a escala impressionante desses objetos. O método científico exige testes repetidos sobre cada dado coletado. A colaboração internacional se torna essencial para lidar com a quantidade de informações. As simulações da curvatura extrema são revisadas com novos algoritmos. A busca pelas primeiras pistas internas do buraco negro continua implacável. Os pesquisadores confrontam resultados conflitantes e tentam reconciliá-los. A discussão entre especialistas cria novas linhas de investigação. A queda da matéria é vista sob perspectivas múltiplas e complementares. O interior do buraco negro se torna um enigma cada vez mais complexo. A modelagem computacional tenta reproduzir a forma do horizonte de eventos. A precisão dos modelos gera previsões cada vez mais refinadas. O comportamento do campo gravitacional próximo ao buraco negro é analisado em detalhes. Cientistas avaliam se a matéria mantém alguma estrutura ao atravessar o horizonte de eventos. As conclusões iniciais sugerem que a deformação é inevitável. A busca envolve também a análise de jatos relativísticos associados aos buracos negros. Os jatos revelam a energia acumulada no disco de acreção. A relação entre jatos relativísticos e a queda da matéria permanece um mistério parcial. A equipe tenta correlacionar padrões observados com previsões teóricas. A busca científica se torna um exercício de persistência. A dificuldade em observar diretamente o interior do buraco negro é constantemente lembrada. Esse limite da observação estimula a criatividade científica. A teoria da relatividade geral é testada ao extremo em cada cálculo. Alguns resultados sugerem pequenas discrepâncias que ampliam a curiosidade. O estudo da queda da matéria abre portas para novas teorias gravitacionais. A comparação entre resultados observacionais e modelos matemáticos gera tensão produtiva. A busca pelo interior do buraco negro motiva novas missões de observação. Os planos incluem telescópios mais sensíveis e redes globais ainda maiores. A possibilidade de captar emissões milésimos de segundo antes da queda completa é considerada. Esse momento final da matéria pode ser a chave para entender o interior do buraco negro. Cientistas debatem como registrar esse instante extremo. O tempo de resposta dos instrumentos deve ser quase instantâneo. Máquinas ultra-rápidas são projetadas para capturar esse evento singular. A busca científica se torna uma corrida contra os limites da física atual. A curiosidade humana empurra a fronteira do conhecimento cada vez mais longe. A modelagem do espaço-tempo deformado exige poder computacional colossal. Laboratórios dedicados ao estudo da gravidade quântica participam da busca. A união entre física quântica e relatividade é considerada essencial para avançar. A queda da matéria dentro do buraco negro pode revelar novos caminhos teóricos. As simulações indicam comportamentos inesperados dentro do horizonte de eventos. A equipe debate se esses comportamentos são reais ou artefatos matemáticos. A busca pela verdade demanda rigor extremo. A cooperação entre universidades e observatórios fortalece o processo. A queda da matéria continua sendo um dos fenômenos mais intrigantes do cosmos. A investigação atrai jovens cientistas de várias áreas. A busca pelo interior do buraco negro se torna uma missão geracional. O fascínio pelo desconhecido dá sustentação à pesquisa.
A ciência avança ao transformar mistérios em perguntas estruturadas. A persistência científica mantém o foco no objetivo final. A busca pelo interior do buraco negro continua a inspirar imaginação, coragem e investigação incansável. A estrutura do universo ganha forma a partir da influência gravitacional dos buracos negros supermassivos. A gravidade extrema dos buracos negros atua como um centro de organização cósmica. Galáxias inteiras se moldam ao redor da presença silenciosa dos buracos negros. A formação das primeiras galáxias está profundamente ligada ao surgimento dos buracos negros primordiais. A matéria espalhada pelo cosmos é atraída pela gravidade intensa dos buracos negros. A concentração de gás cósmico cria regiões de alta densidade ao redor dos buracos negros. Buracos negros supermassivos influenciam o crescimento de seus próprios discos galácticos. A estrutura espiral de muitas galáxias revela o papel organizador dos buracos negros. A relação entre massa galáctica e massa do buraco negro é observada em diversas escalas. A simetria de muitas galáxias indica um núcleo poderoso em seu centro. Para aquecer gás cósmico por milhões de anos. O calor produzido impacta a formação de estrelas ao longo do tempo. Regiões inteiras de gás interestelar são moldadas por essa influência energética. A queda de matéria dentro de buracos negros alimenta jatos relativísticos que atravessam galáxias. Esses jatos relativísticos rearranjam o gás cósmico ao longo de vastas distâncias. As galáxias elípticas mostram sinais claros de impactos causados por jatos relativísticos. Buracos negros regulam o ritmo de formação de novas estrelas. A energia liberada impede que o gás interestelar resfrie rapidamente. A formação de estrelas depende do equilíbrio entre atração gravitacional e aquecimento cósmico. Buracos negros se tornam agentes de equilíbrio na evolução das galáxias. A influência dos buracos negros se estende muito além de seus horizontes de eventos. A energia emitida antes da queda completa da matéria espalha impacto por milhares de anos-luz. A queda de matéria causa turbulências que se propagam pelo núcleo galáctico. Essas turbulências contribuem para o crescimento desigual das galáxias. Fusões entre galáxias aproximam buracos negros supermassivos uns dos outros. Quando dois buracos negros se aproximam, o espaço-tempo ao redor começa a ondular. Ondas gravitacionais surgem como assinatura dessas fusões colossais. A detecção de ondas gravitacionais confirma a existência de buracos negros em colisão. Cada fusão de buracos negros redefine a estrutura galáctica que os abriga. O núcleo da nova galáxia resultante abriga um buraco negro ainda mais massivo. A fusão de buracos negros suprime ou acelera a formação de estrelas, dependendo das circunstâncias. O processo de fusão galáctica se torna um motor de evolução cósmica. Buracos negros influenciam o fluxo de gás em escalas gigantescas. A queda da matéria em buracos negros libera energia que regula a densidade do meio intergaláctico. A modelagem do universo exige incluir o impacto dos buracos negros. Sem buracos negros, muitas galáxias não teriam estrutura definida. A teia cósmica depende do equilíbrio entre atração e repulsão gravitacional. Buracos negros representam pontos de extrema densidade nessa teia. A formação de aglomerados de galáxias é influenciada pela energia proveniente dos buracos negros. A radiação emitida perto do horizonte de eventos afeta a distribuição de gás cósmico. Regiões galácticas inteiras podem ser esculpidas pela presença de buracos negros. A evolução das galáxias espirais está profundamente associada ao comportamento de seus núcleos. Buracos negros estabilizam a rotação de discos galácticos. A simetria das galáxias é parcialmente resultado dessa estabilização gravitacional. A queda contínua de matéria sustenta ciclos energéticos que mantêm a dinâmica galáctica. A formação de estruturas complexas depende dessa energia liberada. A interação entre buracos negros e gás cósmico cria regiões de intensa atividade. Essas regiões são marcadas por luminosidade extrema.
Quasares surgem quando buracos negros consomem matéria em velocidade violenta. Quasares iluminam o universo com brilho superior a galáxias inteiras. A energia de um quasar influencia a formação de novas estruturas cósmicas. A radiação intensa pode varrer gás de regiões inteiras. Esse processo afeta diretamente a evolução de galáxias jovens. Buracos negros atuam como motores cósmicos em expansão contínua. O crescimento dos buracos negros está diretamente ligado ao crescimento das galáxias. Modelos matemáticos mostram que galáxias e buracos negros evoluem juntos. A simbiose entre esses dois elementos é fundamental no universo. A queda de matéria provoca ciclos de energia que se repetem ao longo de bilhões de anos. Esses ciclos influenciam a distribuição das estrelas em uma galáxia. A posição das estrelas revela pistas sobre o passado energético do núcleo galáctico. Galáxias irregulares mostram assinaturas de interações extremas com buracos negros. Buracos negros supermassivos influenciam até a gravidade local em escalas surpreendentes. A mecânica orbital de estrelas próximas depende diretamente dessa força extrema. As órbitas alongadas de algumas estrelas sugerem perturbações antigas. A queda de matéria em alta velocidade produz efeitos que persistem por eras cósmicas. O universo guarda essas marcas em sua própria arquitetura. Buracos negros participam da criação de novos ambientes cósmicos. O impacto gravitacional dessas regiões altera o fluxo dos ventos galácticos. A circulação do gás interestelar muda conforme o buraco negro cresce. Essa circulação regula o futuro da galáxia. A queda de matéria dentro do buraco negro transforma a energia gravitacional em radiação. Essa radiação aquece o meio ao redor de maneira profunda. O aquecimento impede colapsos prematuros de nuvens de gás. Sem esse mecanismo, muitas galáxias perderiam sua capacidade de formar estrelas. Buracos negros atuam como moderadores naturais da evolução galáctica. A expansão do universo também afeta o comportamento dos buracos negros. A distância crescente entre galáxias altera a forma como buracos negros interagem. Fusões tornam-se menos frequentes com o aumento da separação cósmica. Mesmo assim, o impacto gravitacional dos buracos negros continua relevante em escalas locais. A estrutura do universo se apoia em forças invisíveis e contínuas. Buracos negros representam a expressão mais extrema dessas forças. A queda de matéria revela como a energia flui dentro das galáxias. A relação entre queda e emissão é um ciclo fundamental do cosmos. Cientistas observam esses processos para reconstruir a história do universo. Os sinais luminosos emitidos antes da queda final contam parte dessa história. Ondas gravitacionais completam o quadro com informações sobre colisões e fusões. Jatos relativísticos revelam como a energia se propaga no espaço interestelar. O impacto desses jatos molda galáxias distantes. A matéria expelida forma estruturas que podem se estender por milhares de anos-luz. A evolução da teia cósmica depende desses fluxos gigantescos. Buracos negros guiam o destino de galáxias inteiras. A queda de matéria afeta diretamente o futuro dessas estruturas. A energia gerada durante a queda se espalha como ondas pelo espaço. Essas ondas influenciam o resfriamento de regiões galácticas. O equilíbrio entre calor e gravidade define a morfologia final de cada galáxia. Sem buracos negros, o universo teria uma aparência completamente diferente. A presença desses objetos cria ordem em meio ao caos cósmico. As galáxias florescem sob a influência invisível da gravidade extrema. A compreensão desse impacto amplia a visão humana sobre o próprio universo. O estudo do buraco negro revela que o cosmos inteiro é moldado por forças que nascem da escuridão absoluta. A análise dos buracos negros revela uma dança constante entre forças opostas que definem o destino da matéria e do tempo. A gravidade extrema puxa tudo em direção ao centro do buraco negro. O tempo se estica e desacelera à medida que a gravidade aumenta.
A dilatação temporal se torna uma das dualidades mais profundas do cosmos. A força gravitacional do buraco negro ameaça destruir toda a estrutura física. O tempo dilatado tenta manter a percepção de continuidade. A destruição gravitacional compete com a lentidão temporal em uma tensão constante. A fronteira entre esses efeitos é marcada pelo horizonte de eventos. O horizonte de eventos separa o conhecível do incognoscível. A singularidade representa o ápice da compressão extrema. A singularidade concentra toda a massa em uma região infinitamente pequena. Essa concentração produz a maior curvatura imaginável do espaço-tempo. O contraste entre horizonte de eventos e singularidade cria uma dualidade central. O horizonte de eventos é a superfície onde o tempo e a luz perdem a liberdade. A singularidade é o destino final de tudo que cruza essa superfície. Teorias em conflito tentam descrever o interior do buraco negro. A relatividade geral enxerga a singularidade como inevitável. A mecânica quântica contesta essa inevitabilidade. A física quântica sugere que a singularidade pode não existir como previsto. Teorias quânticas da gravidade propõem soluções radicais para o interior do buraco negro. A dualidade entre relatividade e mecânica quântica cria um impasse fundamental. A busca por uma teoria unificada se intensifica. A curvatura extrema do espaço-tempo desafia os limites das duas teorias. A tensão conceitual se torna um dos maiores enigmas científicos da humanidade. Modelos de gravidade quântica tentam criar pontes entre as teorias conflitantes. Alguns modelos sugerem que a singularidade pode ser substituída por uma região de densidade finita. Outros modelos sugerem que a singularidade pode se transformar em um portal para outro espaço-tempo. A ideia de um buraco branco surge como contraponto teórico. Buracos brancos seriam objetos que expulsam matéria em vez de absorvê-la. A existência de buracos brancos permanece especulativa. A dualidade entre buracos negros e buracos brancos inspira novas hipóteses. Algumas teorias propõem que buracos negros podem se conectar a outras regiões do universo. A possibilidade de pontes espaciais alimenta discussões intensas. O conceito de ponte de Einstein-Rosen surge como ideia central. Essa ponte representa uma estrutura hipotética que conecta dois pontos distantes. A ideia de atravessar tal ponte permanece além da capacidade tecnológica atual. A física teórica explora essas possibilidades com cautela. O contraste entre especulação e observação é cuidadosamente analisado. A matemática oferece caminhos que a tecnologia ainda não acompanha. A estética das forças opostas se manifesta na própria estrutura do espaço-tempo. A deformação do espaço-tempo cria padrões de simetria e distorção. A gravidade extrema dobra tudo ao seu redor. O tempo distorcido alonga cada segundo como se fosse elástico. Essa combinação cria uma paisagem conceitual de dualidades contínuas. A luz tenta escapar da gravidade, mas perde a batalha no horizonte de eventos. O tempo tenta manter seu ritmo, mas se curva diante da força extrema. O espaço se comprime enquanto o tempo se estica. Essa dualidade cria uma coreografia cósmica única. A essência dos buracos negros é definida por forças que se opõem e se complementam. A queda da matéria ilustra essa dança de opostos. A matéria acelera e se deforma enquanto o tempo desacelera. A dilatação temporal é tão intensa que o tempo quase congela. A destruição gravitacional continua sua obra implacável. O contraste entre tempo e gravidade se intensifica perto do horizonte. Para a matéria em queda, a singularidade se aproxima inevitavelmente. Para um observador distante, essa queda parece nunca se completar. A dualidade entre percepção interna e externa cria paradoxos intrigantes. O tempo subjetivo e o tempo cosmológico divergem profundamente. A gravidade curva a trajetória da luz e altera a própria noção de distância. A matemática descreve essas distorções com precisão impressionante.
A física tenta reconciliar os conflitos teóricos criados pela singularidade. A busca por uma descrição consistente continua. Modelos de gravidade quântica sugerem que a matéria pode atingir um estado exótico antes da singularidade. Esse estado exótico seria resultado dos limites da densidade quântica. A ideia de um núcleo quântico substituindo a singularidade ganha força. A dualidade entre colapso e reconstrução aparece nessas hipóteses. Algumas teorias afirmam que a singularidade pode rebater em vez de colapsar. Esse rebote quântico daria origem a um novo fluxo de espaço-tempo. A ideia de universos dentro de buracos negros surge dessa possibilidade. Essa hipótese reimagina o papel dos buracos negros no cosmos. Buracos negros poderiam ser sementes de novos universos. Essa visão cria uma dualidade entre destruição e criação. A queda da matéria poderia ser o início de algo completamente novo. A estética dessa ideia ultrapassa os limites da imaginação tradicional. A física, porém, exige evidências antes de aceitar tais propostas. A falta de observação direta mantém essas ideias no campo das hipóteses. O debate entre cientistas continua vivo. A necessidade de unir teoria e observação se torna crucial. A tensão entre certeza matemática e limite experimental define essa área de pesquisa. A estética visual das forças opostas se manifesta nas simulações do espaço-tempo. As simulações mostram ondas se propagando em padrões complexos. Essas ondas representam a influência combinada da gravidade e da curvatura extrema. A luz se dobra em espirais quando passa próximo ao horizonte de eventos. A distorção ocorre por causa da geometria extrema do espaço-tempo. A luta entre luz e gravidade cria imagens de beleza inigualável. A dilatação temporal adiciona uma camada de mistério a essas imagens. A percepção de movimento se altera conforme o tempo se distorce. A singularidade permanece escondida atrás do horizonte de eventos. O desconhecido se torna o centro de todas as dualidades. A busca pela compreensão do interior do buraco negro continua dividida entre esperança e incerteza. A ciência tenta iluminar o que a natureza insiste em ocultar. A gravidade extrema continua invencível dentro de seu domínio. O tempo continua maleável e imprevisível nessas condições extremas. A harmonia entre forças opostas compõe a essência dessa fronteira cósmica. A imagem conceitual do buraco negro é construída a partir desses contrastes. A narrativa científica usa essas dualidades para entender o invisível. O estudo das forças opostas revela profundidade na estrutura do universo. A compreensão dessas dualidades redefine a visão humana sobre o cosmos. A existência dos buracos negros expõe o limite da física atual. A dualidade entre destruição e transcendência permanece como símbolo fundamental dessa jornada cósmica. A ciência chega a um ponto em que a matemática treme e a imaginação se torna necessária. A gravidade quântica surge como a grande promessa para unificar o que Einstein descreveu e o que o mundo subatômico exige. Dentro de um buraco negro, a relatividade geral deixa de funcionar sozinha e as leis quânticas começam a pedir passagem. Físicos tentam combinar essas duas linguagens incompatíveis para entender o que acontece onde o espaço-tempo se dobra infinitamente. Entre as hipóteses extremas está a do firewall, um muro de energia que poderia destruir qualquer coisa ao cruzar o horizonte. Essa ideia desafia a noção clássica de que nada especial deveria acontecer ao atravessar essa fronteira cósmica. Outras teorias sugerem que o interior pode esconder algo muito mais sutil do que destruição imediata. As pontes de Einstein-Rosen reaparecem como possíveis túneis conectando regiões distantes do universo. Essas pontes, conhecidas como buracos de minhoca, despertam a imaginação e ampliam o escopo do debate científico. Alguns pesquisadores sugerem que buracos negros poderiam ser portas para outros espaços, dimensões ou realidades físicas. Outros defendem que nada disso passa de abstrações matemáticas sem suporte observacional.
A singularidade continua sendo o ponto onde toda teoria conhecida parece falhar. Nesse abismo teórico, as equações não conseguem descrever a densidade infinita, nem o colapso completo do espaço-tempo. A física quântica tenta impor limites que evitariam esse infinito absoluto. Já a relatividade insiste em seguir até o fim, mesmo quando o fim parece impossível de compreender. A fronteira entre essas duas forças teóricas cria um campo fértil para debates intensos. Alguns modelos propõem que a singularidade pode não existir, substituída por uma região extremamente densa, porém finita. Outros acreditam que a informação que cai em um buraco negro nunca desaparece, mas permanece codificada no horizonte. Esse dilema leva ao famoso paradoxo da informação, um dos problemas mais profundos da física moderna. Cada hipótese abre portas para novas interpretações sobre o funcionamento do universo. Ao mesmo tempo, cada solução proposta parece levantar ainda mais perguntas. A busca por uma teoria quântica da gravidade se converte em uma corrida por consistência lógica, e também em uma corrida pela sobrevivência das ideias que tentam descrever o impossível. O interior de um buraco negro permanece como o território final da física teórica. É o limite em que o rigor científico se encontra com a especulação calculada. Conceitos como espuma quântica e granularidade do espaço-tempo ganham relevância nesse cenário extremo. Alguns pesquisadores defendem que o espaço pode ser composto por unidades discretas como pixels de realidade. Outros acreditam que o espaço-tempo é contínuo, mesmo sob forças inconcebíveis. A ausência de dados diretos impede conclusões definitivas. Ainda assim, a física avança em simulações, modelos matemáticos e previsões indiretas. A união entre teoria e computação permite explorar cenários antes inacessíveis. Supercomputadores tentam reproduzir as condições internas de um buraco negro. Esses modelos digitais oferecem pistas sobre a possível estrutura quântica da gravidade. Mesmo assim, nenhum deles consegue afirmar o que realmente existe além do horizonte. Cada hipótese parece válida, até que outra ainda mais elegante aparece. O debate se torna uma dança entre ideias, cada uma tentando explicar o inexplorado. As teorias de cordas entram em cena ao propor que o universo é composto por vibrações fundamentais. Essas vibrações poderiam explicar a gravidade como uma propriedade emergente. Outras linhas teóricas tentam resolver o problema com geometrias complexas do espaço-tempo. O interior do buraco negro se converte em um laboratório natural para testar essas teorias. Porém, um laboratório inacessível, silencioso e absoluto. A física busca respostas que talvez nunca possam ser observadas diretamente. Mesmo assim, é nesse limite que a criatividade científica floresce. O horizonte de eventos se torna mais do que uma fronteira física. Torna-se uma fronteira intelectual. Teorias competem por explicar como a informação interage com essa barreira. A discussão sobre holografia ganha força ao sugerir que todo o conteúdo interno pode ser descrito na superfície. Essa ideia transforma a compreensão do espaço-tempo em algo radicalmente novo. A partir dela surge a noção de que o universo pode ser, em certo sentido, um holograma. Essa hipótese não diminui a realidade, mas redefine como ela pode ser compreendida. O estudo dos buracos negros se torna central para entender essa possível holografia cósmica. A física quântica de campos se entrelaça com a relatividade geral em debates complexos. Cada linha teórica se apoia em fenômenos que não podem ser testados diretamente. Mesmo assim, a coerência interna das equações dá força a essas ideias ousadas. O desafio é transformar essas previsões abstratas em conhecimento sólido. Buracos negros continuam sendo os maiores catalisadores dessa busca. Eles revelam falhas nas teorias, expondo contradições profundas. Ao mesmo tempo, oferecem uma oportunidade única de unificação científica. Cada avanço teórico é acompanhado por um passo rumo ao desconhecido. E por um reconhecimento de que ainda sabemos muito pouco.
A fronteira entre ciência e especulação nunca foi tão estreita. Ainda assim, é justamente nessa fronteira que surgem as ideias capazes de redefinir a física. O debate sobre o firewall permanece aberto. Alguns modelos afirmam que o firewall é inevitável. Outros dizem que ele violaria princípios fundamentais da física quântica. A conclusão permanece distante e incerta. As pontes de Einstein-Rosen oferecem alternativas fascinantes, mas esbarram na questão de estabilidade. Podem existir sem colapsar? A matemática oscila entre sim e não, dependendo da abordagem. Hipóteses mais ousadas sugerem que buracos negros podem não ser buracos, mas estrelas quânticas ultradensas. Outras ideias falam em resíduos gravitacionais que evitariam a formação de singularidades. A pluralidade de teorias mostra a complexidade desse enigma cósmico. E também revela que nenhum modelo atual é completo. A busca pela teoria final continua em aberto. Buracos negros se tornam os guardiões dessa resposta. Cada nova hipótese adiciona uma peça ao quebra-cabeça. Peças que ainda não se encaixam com perfeição. A física quântica exige probabilidades e incertezas. A relatividade exige determinismo e precisão geométrica. O encontro dessas duas visões cria a colisão teórica mais intrigante da ciência. Alguns pesquisadores acreditam que ambas estão certas, mas em níveis diferentes da realidade. Outros defendem que uma delas deverá ser substituída por algo completamente novo. E há quem diga que a resposta está em fenômenos ainda não observados. A ausência de dados não impede o avanço das ideias. Pelo contrário, estimula o surgimento de propostas inesperadas. É nesse ambiente que a física teórica encontra sua maior liberdade criativa. Ao mesmo tempo, mantém seu compromisso com a lógica e com as equações que descrevem o universo. Buracos negros se tornam espelhos da nossa ignorância científica, mas também refletem a ambição humana de compreender tudo o que existe. No interior dessa fronteira, a ciência enfrenta seus maiores limites e abraça a especulação fundamentada como ferramenta de progresso. Cada pergunta não respondida se transforma em fonte de inspiração. Cada modelo incompleto se torna uma oportunidade de criar algo mais robusto. A física quântica e a relatividade juntas tentam mapear o impossível e descobrir se há ordem ou caos absoluto além do horizonte. A busca segue impulsionada por décadas de debates e cálculos. Mas o mistério permanece tão denso quanto o próprio buraco negro. As fronteiras da teoria continuam se expandindo. A ciência caminha, mesmo quando o caminho é invisível. O limite entre conhecimento e imaginação é desafiado a cada nova hipótese. E assim, na ausência de certezas, a física continua avançando rumo ao desconhecido. O futuro da exploração dos buracos negros começa com tecnologias que hoje ainda parecem experimentais. Telescópios de próxima geração prometem enxergar detalhes antes impossíveis do espaço profundo. Observatórios capazes de captar frequências mais amplas revelarão estruturas jamais detectadas. A precisão crescente desses instrumentos permitirá medir distorções sutis do espaço-tempo. Cada avanço abre a possibilidade de observar fenômenos antes restritos à teoria. Supercomputadores tornam-se aliados indispensáveis nessa nova era científica. Eles reproduzem o comportamento de matéria extrema com complexidade inédita. Simulações de colapso gravitacional alcançam níveis próximos das leis fundamentais. Modelos digitais começam a testar hipóteses sobre o interior dos buracos negros. Essas simulações ajudam a responder perguntas que nenhum telescópio pode observar diretamente. Novos observatórios gravitacionais ampliam a capacidade de detectar ondas no tecido do espaço-tempo. Essas ondas carregam assinaturas únicas do comportamento dos buracos negros. Medir as oscilações produzidas por fusões cósmicas traz informações valiosas sobre sua estrutura. A sensibilidade futura desses detectores pode revelar detalhes sutis sobre a dinâmica interna.
Cada nova detecção funciona como um fragmento de informação sobre o inobservável. O aprimoramento da tecnologia promete identificar eventos cada vez mais distantes. Isso permitirá entender como buracos negros evoluíram ao longo da história cósmica. O estudo da radiação gravitacional se torna central para investigar regiões que nenhuma luz atravessa. Observatórios espaciais dedicados surgem como ferramentas imprescindíveis para esse avanço. Esses instrumentos podem operar acima das interferências terrestres. Isso garante medições mais limpas e mais profundas. Novas missões prometem capturar sinais diretos de matéria caindo em buracos negros. Cada missão espacial se transforma em uma janela para processos extremos. A convergência entre dados observacionais e simulações tornará a física mais precisa. O progresso permite aproximar o desconhecido da compreensão humana. Pesquisadores desenvolvem algoritmos capazes de interpretar padrões quase imperceptíveis. A inteligência artificial se torna uma aliada poderosa nas análises astronômicas. IA e supercomputação unidas revelam conexões antes invisíveis nos dados. Essa união pode esclarecer como a gravidade e a mecânica quântica interagem em regimes extremos. O interior do buraco negro, antes inacessível, se torna objeto de estudo através de modelos probabilísticos. Pesquisadores buscam desvendar se existe uma estrutura concreta além da singularidade clássica. Novas teorias tentam prever o destino final da matéria e da informação. Tecnologias mais avançadas podem medir variações mínimas no horizonte de eventos. Essas medições podem confirmar ou refutar hipóteses como firewalls ou superfícies quânticas. A ciência ganha ferramentas para separar especulação e realidade. Modelos holográficos podem ser testados com maior rigor. Cada resultado fornecerá pistas sobre a verdadeira natureza do espaço-tempo. A busca por uma teoria unificada recebe impulso com esses novos dados. Essa teoria poderá finalmente reconciliar a mecânica quântica com a relatividade. A compreensão dos buracos negros pode redefinir as bases da física moderna. O impacto dessas descobertas não se limita aos laboratórios. Elas podem alterar nossa visão sobre a origem e o destino do universo. E talvez revelem que a realidade é muito mais estranha do que imaginamos. Cientistas especulam sobre estruturas internas complexas, ainda invisíveis. Essas estruturas podem conter pistas sobre dimensões ocultas, ou sobre processos físicos que transcendem a nossa compreensão atual. O futuro das observações pode identificar novas partículas gravitacionais. Essas partículas poderiam explicar fenômenos hoje classificados como mistérios. Cada nova descoberta amplia os limites do conhecimento humano. A física de buracos negros se torna o centro de uma revolução científica. Novas iniciativas internacionais unem recursos e conhecimento global. A colaboração entre países acelera o progresso em escala inédita. Propostas para megaestruturas de observação espacial já estão em desenvolvimento. Essas estruturas poderiam mapear buracos negros com uma precisão sem precedentes. A ciência se prepara para uma era de transparência sobre o cosmos extremo. Tecnologias ainda não inventadas serão necessárias para ultrapassar as limitações atuais. Materiais mais resistentes e sensores mais sensíveis serão essenciais. O avanço tecnológico abrirá novos caminhos para testar teorias de gravidade quântica. Observatórios orbitais de ondas gravitacionais podem se tornar realidade. Esses observatórios captariam sinais suaves de eventos distantes. Esses sinais revelariam processos nos primórdios do universo. A história cósmica seria reescrita com precisão inédita. A física pode encontrar respostas que redefinam conceitos fundamentais, como a natureza do tempo, do espaço e da própria matéria. E talvez descubra que buracos negros não são apenas destinos finais, mas também motores de transformação cósmica. O futuro pode revelar que seu interior guarda estruturas quânticas organizadas, ou processos físicos que impeçam a destruição total da informação.
Cada possibilidade se torna combustível para novas linhas de pesquisa. A ciência avança mesmo sem certezas absolutas, e é nesse avanço que surgem ideias capazes de romper paradigmas. O estudo dos buracos negros promete iluminar o que hoje parece completamente oculto, e pode revelar mais sobre o próprio funcionamento do universo do que qualquer outro fenômeno conhecido. Pesquisadores sonham em decifrar a topologia interna dessas regiões extremas. Esse sonho depende de tecnologias ainda em gestação. O progresso científico abre portas para observações antes inimagináveis, e cada nova porta revela que ainda há muito mais por descobrir. O conhecimento humano segue empurrando as fronteiras do possível. Com cada descoberta, as perguntas se multiplicam. E com cada pergunta, a ciência se fortalece. O estudo dos buracos negros deixa de ser apenas teórico. Ele passa a se tornar um campo empírico, com base cada vez mais sólida. A próxima geração de instrumentos promete resolver debates antigos e abrir novos debates ainda mais profundos. A física busca decifrar a última sombra do universo, uma sombra que esconde segredos sobre a estrutura final da realidade. O futuro aponta para revelações que podem transformar nossa compreensão do cosmos e talvez transformar a própria noção de existência. A ciência se prepara para um salto conceitual sem precedentes. Esse salto promete unir o que antes parecia irreconciliável. A gravidade extrema deixa de ser um obstáculo e se torna uma chave para entender o universo em sua totalidade. Cada novo dado aproxima a humanidade de respostas que antes eram inatingíveis, mas também nos lembra que o desconhecido sempre será vasto. Mesmo assim, continuamos a explorar, calcular e imaginar. O futuro dos buracos negros é o futuro da física. E o futuro da física é o futuro do nosso entendimento sobre tudo o que existe. O caminho à frente está repleto de descobertas transformadoras, e cada tentativa de compreendê-las moldará as próximas gerações de cientistas. No limite entre o conhecido e o impossível, o futuro nos convida a continuar buscando. A queda em um buraco negro transforma-se em metáfora para tudo aquilo que permanece além do nosso entendimento. O desconhecido deixa de ser apenas um território de dúvidas e passa a ser um convite silencioso para a exploração. A física dos buracos negros revela que, até os limites mais rígidos, podem esconder profundidades inesperadas. A jornada até o horizonte de eventos simboliza a caminhada humana, rumo a fronteiras que sempre se movem. Cada passo nessa direção amplia o significado de conhecimento e ignorância. A queda no buraco negro reflete a coragem de confrontar o que não possui garantias. O mistério se torna um espelho para nossas inseguranças e aspirações. O desconhecido mostra que a busca por respostas é tão importante quanto as respostas em si. O horizonte de eventos representa o limite final entre o que pode ser explicado e o que permanece oculto. Esse limite lembra que a realidade é maior do que qualquer teoria capaz de descrevê-la. A singularidade, mesmo invisível, provoca reflexões sobre o destino de tudo o que existe. O colapso gravitacional surge como metáfora para transformações profundas que não compreendemos totalmente. O buraco negro nos ensina que a existência pode conter regiões insondáveis em todas as escalas. A queda final dentro dessa região extrema sugere uma entrega ao mistério, como parte natural da experiência humana. A física ultrapassa o domínio dos números e se torna filosofia diante desse abismo. A fronteira entre ciência e contemplação se dissolve quando encaramos o que não pode ser visualizado. O desconhecido se revela como um componente essencial da própria realidade. E nos lembra de que a busca pelo entendimento é infinita, assim como o cosmos. Cada reflexão sobre a queda no buraco negro ecoa uma pergunta silenciosa sobre nossa própria existência. E cada pergunta amplia a sensibilidade diante da imensidão do universo. A gravidade extrema simboliza forças que moldam tanto o cosmos quanto nossas inquietações. A queda representa o impulso humano de avançar, mesmo quando o destino é incerto.
O mistério contido no interior do buraco negro enfatiza que a ignorância não é fraqueza. Ela é o ponto de partida para todo conhecimento verdadeiro. A fronteira final se transforma em espelho do desejo humano por revelações, e ao mesmo tempo revela nossa incapacidade de apreender tudo o que existe. A reflexão sobre buracos negros é também reflexão sobre os limites da percepção. A queda definitiva lembra que algumas respostas podem exigir muito mais do que imaginação. Talvez exijam uma nova forma de compreender tempo, espaço e existência. A singularidade final coloca em dúvida tudo o que consideramos sólido e nos obriga a aceitar que a realidade pode ser mais fluida do que parece. O mistério interno sugere que a simplicidade aparente do cosmos esconde complexidades abissais. A queda total no buraco negro simboliza confrontar a própria finitude diante do infinito. O silêncio além do horizonte de eventos ressoa como metáfora para aquilo que não pode ser dito. E ainda assim, permanece essencial para nossa compreensão. O desconhecido nos convida a olhar para dentro, com a mesma profundidade que olhamos para o universo, e a reconhecer que somos feitos do mesmo tecido misterioso que buscamos decifrar. A física sugere limites, mas a curiosidade insiste em ultrapassá-los. Essa insistência é o que impulsiona a humanidade rumo a novos horizontes. O estudo dos buracos negros demonstra que a realidade não se limita àquilo que é visível. Ela se estende a regiões onde nossas teorias precisam ser reinventadas e onde nossa imaginação encontra suas fronteiras mais ousadas. A queda final se torna símbolo de reinvenção. Cada nova hipótese reescreve nossa visão do cosmos. E cada avanço revela que sabemos menos do que acreditávamos. A reflexão sobre buracos negros nos lembra que a verdade pode ter muitas camadas, e que algumas dessas camadas não serão acessíveis tão cedo. Essa limitação não impede o movimento constante da ciência. Pelo contrário, alimenta sua motivação. O desejo por respostas transforma o desconhecido em rota de exploração. O buraco negro se torna um monumento ao que ainda precisa ser descoberto, e uma lembrança de que o universo não tem obrigação de ser compreensível. A queda funciona como convite permanente para expandir os limites do pensamento. Cada teoria aproxima a humanidade de uma compreensão mais ampla, mesmo que essa compreensão permaneça incompleta. A reflexão final convida à humildade diante da grandiosidade do cosmos e à percepção de que a busca por sentido é tão vasta quanto o próprio espaço. A trajetória científica prova que cada resposta gera novas perguntas e que esse ciclo nunca se encerra. O buraco negro simboliza a continuidade desse ciclo eterno. A queda revela que a curiosidade humana é mais forte que o medo do desconhecido. A reflexão final reafirma que a ciência é, acima de tudo, coragem intelectual. Coragem para avançar quando tudo parece impossível de compreender. Coragem para enxergar beleza no que escapa aos sentidos. E coragem para aceitar que não temos todas as respostas. O buraco negro se transforma em metáfora da própria existência. Um lembrete de que cada vida também atravessa horizontes invisíveis. E de que cada indivíduo confronta suas próprias singularidades internas. A queda no buraco negro representa o encontro com esses limites pessoais. A reflexão final sugere que o desconhecido não é inimigo, mas parte da jornada. A ciência reforça que a dúvida é tão importante quanto a certeza, e que ambas convivem na construção do conhecimento. A contemplação sobre buracos negros amplia nossa sensibilidade para o mistério, e nos lembra de que somos viajantes em um universo vasto demais para ser dominado. Cada pensamento sobre a queda revela nossa fragilidade diante do infinito, mas também revela nossa força ao buscar compreendê-lo. A reflexão final nos conduz à percepção de que o universo é poesia em escala incompreensível, e que nós somos intérpretes dessa poesia. A experiência humana ecoa a trajetória da matéria em direção ao desconhecido, ambas movidas por forças que ultrapassam a lógica.
A queda lembra que há beleza no imprevisível e profundidade nas perguntas que nunca serão respondidas. A reflexão final abraça essa incerteza como parte natural da existência. A ciência não elimina o mistério, amplia a capacidade de contemplá-lo. O desconhecido nos aproxima de um entendimento mais honesto sobre nosso lugar no cosmos. A queda no buraco negro simboliza a busca interior por sentido e a aceitação de que parte desse sentido sempre permanecerá oculta. A reflexão final aponta para a interdependência entre saber e não saber, e para a beleza que existe nesse equilíbrio. O buraco negro representa o limite último da investigação científica, mas também representa o início de infinitas possibilidades metafóricas. A contemplação sobre sua natureza transforma nossa percepção da realidade. Nos convida a respirar diante da imensidão. Cada ideia sobre o interior do buraco negro ressoa como promessa de futuro e como celebração da curiosidade humana. A reflexão final reconhece que a jornada nunca termina. O desconhecido continuará chamando por novas perguntas. A ciência continuará respondendo com novos caminhos, e a busca continuará sendo nossa maior herança intelectual. E assim, diante da fronteira final da realidade, resta apenas aceitar. O universo sempre guardará segredos, e é exatamente isso que o torna sublime.